8h04, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado Arnaldo Neto, jornalista, editor da Folha da Manhã, e também a presença do vereador Álvaro Oliveira e oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos continuar com o nosso programa. São 8h04, só revendo a hora certinho e vamos mais ou menos, Arnaldo, até as 8h40. Nós temos direto aí para bater o papo com o Álvaro sem interromper agora. Tudo bem, então, vamos lá. O Álvaro até falou que ele está falando muito, eu estou falando com ele, né? Que entrevista, quem fala é entrevistado. É lógico, é Não, lógico. é porque quando você pergunta, alguns raciocínios vêm à mente que fugiram. Às vezes some coisas que eu até gostaria de falar. Não, mas vamos voltar à questão da saúde que você pontuou no bloco anterior. E eu estava até pensando nisso ontem, né? Quando foi a pior fase da questão da saúde, foi quando goteiro, desabou teto da HGG, transferência para os hospitais contratualizados, que ainda tem problemas. Tem a Assembleia do Sindicato dos Médicos semana que vem, que pode sinalizar também outros tipos de problemas. Enfim, não estou falando que a saúde está boa. Sim. Mas quando não chega a redação foto de hospital, que não chega foto interna do hospital, a gente entende que as coisas estão funcionando. A saúde não é meio assim. Quando ela anda, ninguém repara, mas quando dá um problema, logo isso vira uma proporção gigantesca. Você até colocou que a imprensa muitas vezes não expõe essas vezes, e aí eu vou puxar essa sardinha pro nosso lado, que as fotos do HGG com teto furado, goteiro e tudo, foi a primeira dobra do jornal de domingo, no dia que isso aconteceu, entendeu? Mas essa questão, quando a locomotiva funciona, ela passa despercebida, passa em silêncio, mas se emperra, todo mundo logo grita. Sim, mas olha só, Arnaldo. O HGG nunca funcionou. É dever funcionar. Olha dever só, funcionar. O HGG, você fez a pergunta. O HGG nunca funcionou. Foi exposto a ver porque caiu o teto. Se você for no Ferreira hoje, vai lá ver quantas pessoas estão lá no corredor. Ah, recebe muito paciente. Sim, mas você foi eleito dizendo que ia resolver. Mas então eles não funcionam a contento, funcionam com falta de médico, tal qual as UPAs. Você vai no pronto-socorro, que é uma UPH também ali, o PU da Saldanha Marim. Sem médico todo fim de semana há quantos meses? Não é dia nem semana, não. Há quantos meses? Eu fui lá, postei uma foto escrito lá. Mas que isso está onde? Dizendo que o PU da Saldanha Marim não funciona no final de semana. PU de Guarulhos, quando eu visitei, o médico disse, só tenho eu, nem tem como atender, só tem um médico aqui. Francamente, gente, a rede está desestabilizada. Você vai no HGG. Nunca funcionou bem durante esse governo. Nunca. Então, a saúde pública não está funcionando, mas é aonde se injeta, e aí, por isso, o pedido de CPI da saúde. Quando você gasta no primeiro... Eu falo, olha a palavra, hein, gente. Gasta na saúde 705 milhões de reais no primeiro ano de governo. 794 milhões de reais em 2018. Não tem execução orçamentária ainda, mas vai gastar perto de 800 milhões em 2019. E aí eu pergunto, aonde? Se não tem médico, não tem medicamento, me alugam um aparelho, olha só a nossa saúde, me alugam um aparelho de raio-x de mama necessário para a cidade, num caminhão custando 235 mil por 3 meses. Está parado há uma semana quebrado na porta do Liceu. Vê quantos exames estão fazendo ali. Sabe quanto custa um aparelho, um mamógrafo? Que eu botei uma emenda no orçamento impositiva para comprar um mamógrafo para o São José? 200 mil reais, gente. Me aluga por 3 meses por 235 e está parado há uma semana na porta do Liceu. Vai lá e tira foto. Eu tirei ontem. Está lá. Porque tem alguma coisa quebrada, está faltando alguma coisa, mas está pagando. Estão até querendo renovar, segundo eu li aí em algum lugar. Isto está errado, não tem prioridade. Estão fazendo a moda, eu vou usar aqui o meu pai falecido, que era o homem do ditado, estão fazendo a moda cavaco. Faz qualquer coisa aí, Estão fazendo qualquer coisa, Arnaldo. Não estão pensando a saúde do nosso município, senão as pessoas não estavam reclamando. Ou será que... Para mim, o indicativo que não está funcionando é a população. População mal atendida, faltando medicamento, faltando salário, faltando médico, faltando abrir a porta. Você me dá um ponto facultativo e fecha a unidade de saúde. Unidade de saúde, francamente, né? As principais têm que estar funcionando. Então, eu não consigo entender aonde melhorou com esse gasto absurdo de dinheiro ao longo de 3 anos. Agora, então, secretário
Dr. Geraldo Venâncio, hoje diretor do Álvaro Alvim. Então, secretário, acho que em 2015 foi um período conturbadíssimo na questão da saúde também, inclusive com a intervenção na Santa Casa, problemas com hospitais contratualizados. Aí eu falei que é de 2004, a eleição, não lembro, mas nesse período eu estava dentro da redação como editor de geral e acompanhei bem de perto. E fomos fazer uma entrevista, eu, Rodrigo Gonçalves, à época editor-geral do jornal, e o Marcos Pinheiro, que era o repórter que estava acompanhando essa crise da saúde, que também teve uma questão muito forte lá em 2015. E o doutor Geraldo, na entrevista, lá na sede da Secretaria de Saúde, ele falou comigo uma coisa que me marcou muito, que saúde, não com essas palavras, literalmente, mas no contexto, que saúde é um problema que não tem fim. Que para a família do paciente que foi atendido e o paciente morre, sempre faltou algo ser feito, sempre faltou algo que poderia salvar aquela vida. Então é uma reclamação que é constante sempre vai ser constante. Por outro lado, já agora nessa crise da saúde, os diretores dos hospitais colocaram uma outra questão. A saúde de campus, ela deixa de receber muito do Estado e do governo federal, porque abriu mão durante muitos anos de fazer essas cobranças, por ser um polo regional, porque tinha muito dinheiro de royalties e dava para bancar, e agora parece que deixa correr muito solto e começa a fazer falta. Será que é isso mesmo? Tem que se rever o modelo de gestão e procurar mais as outras esferas administrativas, sobretudo por ser polo regional? Falei isso no início quando você falou do meu primo Vladimir. E eu disse que tem que haver uma mudança de paradigma. E a conversa, e fui com recurso próprio, falando antes que perguntem. A Brasília, até porque, gente, vou falar aqui, ninguém sabe, até porque eu não falo isso, mas vou falar só para ilustrar. Eu não recebo da Câmara, eu abri mão do meu salário da Câmara. Recebo 0 da Câmara, é só perguntar ao presidente. Então, eu fui a Brasília com recurso próprio, conversei, claro que eu fui lá no gabinete de Vladimir, fui no gabinete de Clarice, fui no gabinete de vários deputados. E me impressionou com a visão nova que Vladimir está tendo. E exatamente isso, quebrar os paradigmas da saúde. A saúde não pode mais ser pensada em modelos que estão até hoje. Como esse modelo? Não sei. Não sei ainda, né? Mas nós temos obrigação de estudar e saber, todos nós. Vereadores, futuros prefeitos, qualquer um que esteja eleito, pensar a saúde de nova maneira. Porque é o que você falou, muita coisa que deixou de ser feita no passado não está sendo feita no presente, vai fazer falta no futuro. Porque ninguém está mudando a forma de pensar. É um problema sem fim. E vai continuar sem fim, porque ninguém está pensando a maneira de dar uma ruptura nesse problema sem fim. Qual é o problema sem fim? Não sei. Mas se todos eles dizem que o problema é sem fim, nós temos que achar uma solução para que isso mude de figura. Então aí são os especialistas da saúde, e acho que todo candidato deve ter um programa de governo, que vão apresentar e aí nós vamos avaliar quais são as melhores propostas. Mas gostei e acreditei, não sei quem está fazendo o programa de governo dos candidatos, mas gostei da maneira dele de pensar a saúde, de achar que tem que ter realmente uma ruptura. A gente passa por um problema financeiro e aí, independente de lado político, são números, todo mundo pode acompanhar isso, não só no portal da transparência, também pelos repasses de royalties e participações especiais. Nós tivemos uma crise grave ali entre 2014 e 2015, como acho que foi quando acentuou, quando surgem os primeiros empréstimos que foram chamados de venda do futuro, e, enfim, no período final do governo Rosinha Garotinho. E depois, agora, vem esse período de crise também com essas quedas constantes de arrecadação. A Folha até fez uma matéria recente que no governo Rosinha a média de IPE foi de 120 milhões. Isso em valores sem correção do IPCA, valores reais. A média no governo Rafael caiu para 42 e a última PE foi de 16 milhões. Você mesmo colocou aqui com a folha de pagamento de 1,1 bilhão. Não é isso, mas ele fala isso, eu uso o número que ele diz, né? E você tem o número, mim, qual é? O número seria, que consta aproximadamente 1. Mas 1 bilhão? Falam isso aí, vamos botar 1. Vamos botar 1 bilhão. Vamos tirar o 1,1. Lembrando que 1,1 é 1 milhão de dinheiro aberto. Dinheiro aberto. Não é pouca coisa. Então, o governo tem uma folha de pagamento de 1 bilhão. Não pode demitir servidor. Por estabilidade do servidor público. Como fazer para equacionar isso? Queda de arrecadação e uma folha alta e pouco, entre aspas, para se dividir para todas as outras áreas da cidade? Sim, olha só. Como fazer, se ele precisasse dessa ajuda, ele tinha que estar conversando com a gente desde sempre. Mas eu queria saber a sua opinião como vereador. Então, a minha opinião. Ele domou o leão, que é o seu custeio fixo da máquina? Não. Ele, ao invés de ele fez uma base de governo, e aí eu vou me reportar a outro governo.
a outro vereador, que disse no plenário que tinha vereador com 500 cargos de RPA. Vereador da base brigando com o vereador da base. Então, ele fez uma base de governo baseado na contratação desenfreada de RPA. É o que todo mundo diz. Eu não posso provar porque não existe transparência, mas o número me aponta que já está algo em torno de 8 mil. Se um vereador tem 500, ele tinha 20 na base, quantas pessoas entram? O pior não é quantas pessoas entram, não, as pessoas precisam trabalhar. Quantas pessoas não trabalham? É diferente a pergunta. 30% segundo o secretário e ex-secretário não trabalha. Então, como é que você me disse de demitir? Ninguém diz aqui em demitir servidor, mas você contrata quem não precisa trabalhar para ficar em casa ou fazer política. Quantos RPA é só você ir na Câmara? Recebem para ir lá ficar falando gracinha. Para ir para a rede social, tem RPA que recebe para ficar na rede social. Tem DAS que recebe para ficar na rede social, malhando família de pessoas ou tentando desqualificar. No caso meu, eles malham minha família, porque até hoje não conseguiram falar nada de mim. Eu fico até puto, fico até chateado, porque deviam falar de mim. Falam só da minha família, ninguém fala de mim, eu não entendo isso. Né? Tinham que falar de mim para me dar o direito de resposta. Não, só falo da minha família. Não tem problema, não. Você falou com o sentimento. Então, Arnaldo, precisa ele domar o custeio fixo e variável da prefeitura. Precisa ele manter na prefeitura e pagar em dia só os que trabalham. Precisa ele parar com esse fisiologismo de dou cargo a você dá voto para mim. Se você chamar a grande maioria da base e pedir para falar de qualquer um dos projetos aprovados, que você me perguntar, eu falo de qualquer um deles, eles não vão nem saber o que está escrito lá. Não é mentira o que eu estou falando, não. Quando leva um projeto a plenário, o ideal era chegar à liderança do governo, ou qualquer um nomeado por ele, lá defender o projeto. Os caras não sabem defender nenhum projeto, rapaz. Fica difícil trabalhar naquela Câmara. Mas é um governo baseado na contratação de pessoal para manter sua base. Ou será que eu estou mentindo? Qual foi a primeira ameaça dele ao G8? Demitir DAS. Ainda não demitiu, acho eu, porque a gente não tem como saber RPA, porque a gente só sabe que ele não recebeu ou que avisar que foi demitido. Não aparece quem foi demitido de RPA. A ameaça dele é demitir o pessoal das pessoas. Então, como é que vai funcionar um governo que é baseado a sua governança na contratação desenfreada de pessoas para atender a sua base de governo, que eram 20 pessoas? Agora, essa questão do RPA, você citou no bloco anterior, e eu concordo com você, essa questão de governar olhando pelo retrovisor. Carla Machado falava muito isso também com articuladores dele. Político se faz olhando para frente, se faz olhando pelo retrovisor. Olha só para ver o perigo, né? Opa, tá vendo aí? Ela já falou isso algumas vezes, na frase não é dela, outros políticos já ouviram também, mas foi a primeira pessoa que eu ouvi falando, que eu ouvi de política, ouvi falando isso. Eu concordo com você, mas dentro dos argumentos do governo, e que sempre acabam batendo no governo Rosinha, no governo anterior, eles apontam uma redução significativa do número de RPAs. Você teria esses números? Quais seriam lá e cá? Você saberia quantificar? Arnaldo, nós sabemos o seguinte, que eles diziam que eram muito e estava errado. Então ele vai se basear no errado para dizer que é certo? Francamente, né, Arnaldo? Isso é desvirtuar pensamento. Eles tinham, vou chutar aqui qualquer número, 10 mil RPAs, então hoje em dia eu só tenho 8. Tá brincando comigo, né? Seria isso 8 hoje? Você tem esse número, Álvaro? Eu não tenho. Não, o número buscado, eu tô te dizendo, o portal de transferência é dificílimo. Eles assumiram em plenário da Câmara que tinham mais de 5 mil. Sim. Eu consigo visualizar que tem perto de 8. Mas pode ser que eu esteja errado, mas ninguém vem a público dizer isso. Diz assim de boca, né? Mas eu quero que me apresente. Então, o que ocorre? Você pegar o errado e basear o que você supostamente está dizendo que é certo, fica fácil. O errado é errado, não pode ser certo. Então, qual é o certo? É o mínimo necessário para que funcione todas as suas instituições que necessitam de pessoal. E não governar baseado em do cargo A, B, C, D. Você imagina se 20, que era a conta antigamente, tivessem 100 cargos, só aí eram 2 mil pessoas. Mas outro vereador disse que o outro tinha 500. Então, amigo, fica dificílimo. Não pode ele querer vender o errado e continuar errando, dizendo que o errado era errado e ele agora é o certo. Ele é errado também, porque ele está se baseando no errado. Agora, essa questão eu toquei essa questão do orçamento, né, dessa questão dos royalties, e muito se fala há muitos anos já de campos além dos royalties, né? Foi até uma marca muito usada pelo Rafael Diniz.
Pensar em campos além dos royalties, o que poderia ser feito para diversificar a economia, pensando em planos de governo, já pensando... A eleição é em outubro, né? Todo mundo já está aí se articulando para a eleição. Na sua opinião, como agente político, quais são as medidas que os próximos gestores deveriam adotar para livrar campos dessa dependência de royalties, até mesmo porque nós estamos em declínio de produção, são campos maduros, apesar de alguns aportes da Petrobras aí para tentar revitalizar o campo, para revitalização de campos, mas a tendência é que seja uma arrecadação muito menor daqui para frente. Nunca mais vai ser o que foi no período de Arnaldo a Rosinha, né? Desse período todo, não estou falando de um governo especificamente. Mas acho que o auge vai ser ali em 2009, o declínio em 2014, e acho que jamais volta a esse período. Mas, na sua opinião como político, o que fazer para fazer Campos realmente andar independente dessa monocultura, independente dessa dependência dos royalties? Sim, o que fazer sozinho é difícil falar aqui, por isso existe planos de governo e cada grupo pensando determinado plano, e aí você começa a trabalhar. Administração, eu sou formado em economia, e administração é isso, você vai olhando as variantes e tomando decisões, o que é melhor, o que é pior. Mas aposto ainda na vocação agrícola de Campos. Campos se prometia, tanto nós temos uma vocação agrícola, que se prometia no então candidato, que hoje é prefeito, prometia 3% do orçamento para a agricultura. Isso daria algo em torno de 60 milhões ano. Aplicou-se ao longo de 3 anos, Marco, na agricultura, 1,7 milhão. Prometia 60 milhões por ano. Então, você não apostou na vocação agrícola. Diz que aposta, mas não aposta, porque você não fez investimento na agricultura. Fora isso, fomentos. Acho que essas experiências de você ser deputado e ter outras coisas, abre o leque para que você traga novos investimentos, que você faça boas parcerias para trazer grandes empresas ou melhores empresas, ou fomentar que as empresas venham para Campos, mas não dizer que criou uma zona de negócio sem me apresentar o impacto disso ou sem me apresentar a viabilidade econômica. Tudo na nossa vida tem que ter viabilidade econômica. Acho que você, enquanto cidadão, e eu não faço nada se não tiver viabilidade econômica para aquilo. Se não for gerar um retorno pessoal, um retorno financeiro. Pessoal, que eu digo uma satisfação, qualquer que seja um carro, uma satisfação pessoal. Então, acho que falta ao governo, até hoje ele não pensou, e vai ter que os novos candidatos mostrarem qual é o seu pensamento, e eu também estou curioso. Preciso saber de todos. Sei, como eu disse, converso com o Vladimir, sei o pensamento dele, me agrada. Mas novos pensamentos, o que pensam para Campos. O atual governo, desgoverno, não pensa Campos. Tanto não pensa que excluiu o mais humilde do orçamento. O pobre hoje não participa do orçamento de Campos. Você me tem uma secretaria de promoção social que até dias atrás era coordenada pelo vereador que foi o maestro da orquestra. Tinha o dono da orquestra, que é o prefeito, o maestro da orquestra, que era o atual deputado Marcão, que foi quem orquestrou toda a votação para retirar os programas sociais e os direitos daqueles mais humildes do orçamento. E aí ele me assume uma secretaria de promoção social. Vai lá e me faz o quê? Grandes contratos, gente. É compra de caixão, é aluguel de 18 mil. Compra de caixão o quê? Está esperando a população morrer? Compra de cesta básica. Mas qual projeto social foi desenvolvido em Campos? Eu queria saber. Estou curioso agora. Entendeu, Arnaldo? Campos não está sendo pensado para o cidadão. Campos está sendo administrado para uma minoria. E falo isso com muita tranquilidade. Porque o empresário está satisfeito? Não. O servidor está satisfeito? Não. Os hospitais estão satisfeitos? Não. O mais humilde está satisfeito? Não. O permissionário está satisfeito? Não. Quem é que está satisfeito? Só os membros do governo. Então ele está governando para uma minoria. E uma minoria que não governa nada, infelizmente. Mas só para não sair da saúde, não sair da CPI da saúde, nós protocolamos o pedido da CPI da saúde e com toda essa boa vontade do presidente Fred Machado, que eu quero destacar, ele está descumprindo, e falo no ar, o regimento interno daquela Câmara. Nós protocolamos o pedido de CPI da saúde e o pedido de CPI da Água do Paraíba, que eu fui o único vereador ao longo de toda história de Campos, e aí me orgulho muito disso, porque eu acho que isso tem que ser quebrado, e o prefeito tinha tudo na mão para quebrar essa hegemonia de Água do Paraíba e não está fazendo. Pelo contrário, está facilitando para a Água do Paraíba. Judicializei a questão da Água do Paraíba e protocolamos Água do Paraíba e CPI da Saúde. Existe um artigo no regimento interno, vou chutar aqui, quase que é ele, 116, parágrafo 1º, que diz o seguinte: quando qualquer CPI
é protocolada na Câmara, seja com 1, com 9, ela já está instalada. Com 1 ou com 9, a palavra tem que ser levado imediatamente ao plenário. A palavra é imediatamente. Já tem uns 3 ou 4 meses, nenhum dos 2 pedidos de CPI foi levado ao plenário. Então ele está descumprindo o regimento interno daquela casa. E digo isso com muita tranquilidade, porque eu já falei para ele, já falei no plenário. Agora, essa questão da CPI da saúde, qual seria o motivador para se levar uma comissão parlamentar de inquérito? Porque denúncias do Ministério Público... quem falou isso foi tanta gente que falou sobre saúde aqui, que foi o Frederico. Foi o Frederico do Hospital Plantadores de Cano, que falava que o próprio fiscalizador do Hospital Plantadores de Cano, por exemplo, que é da rede contratualizada, é o Ministério Público, tanto federal quanto o estadual. E acredito que na questão da saúde municipal também seria assim. O objetivo da CPI hoje qual seria? São esses contratos que você disse que levou o Ministério Público e esse seria o alvo? Sim. Olha só, CPI, as pessoas têm mania de falar assim, quero CPI ao longo de 20 anos. Não existe, gente. Eu vou esclarecer a população. CPI, segundo o regimento, tem que ter motivo certo e determinado. E eu sou uma pessoa muito antenada, gosto de ler, erro, mas sem intenção de errar. E nós fizemos um motivo certo e determinado. Está lá na CPI, como está lá na Água do Paraíba. E o motivo certo e determinado foi exatamente esses medicamentos, as dispensas de licitação, os processos escusos, porque a grande derrocada da saúde de Campos começaram com as dispensas de licitação em 2017. Não tenho dúvida do que eu estou falando. Então, mas... E por que o presidente não leva a plenário, já que seria Pergunta esse regimento? Mas Mr. M. Se o regimento é esse, não tem a questão também de CPIs em andamento, que teria que ter eu estou perguntando pelo que eu já ouvi falar, mas não tenho certeza nenhuma no que eu estou falando aqui. Estou lembrando do que eu ouvi falar. Só podem tramitar 2 por vez? Sim. E são 2 tramitando? 2 funcionando. Você entrou, você entra, você vai a plenário, vota, e quem for aprovado vai ser a próxima da vez. Quando você não leva e acaba a próxima da vez, eles tiram da manga qualquer coisa que você... Lá na Câmara tem uma coisa, um erro, não vou dizer que é isso não, mas que facilita qualquer coisa. Você não tem um protocolo eletrônico, o protocolo é manual. Eu posso dizer que eu posso entrar hoje e alguém dizer que entrou 2 anos atrás. Mas não tem um livro de registro ali que deveria ter, né? Mas você tem acesso ao livro? Não, tô perguntando. Não, você está entendendo? O protocolo eletrônico não, bateu, acabou. Protocolou. Nós temos a CPI protocolado, a única coisa que ele tinha que fazer é levar a plenário, mesmo que recusasse. Aí daqui a pouco, não levei a plenário porque tem uma outra aqui que nós vamos levar a plenário. Mas quem disse que a outra entrou antes da gente? A nossa, nós demos publicidade. Por que eles não deram publicidade a dele? Em andamento hoje, se eu não me engano, Preve Campos, qual é a outra? Esqueci, gente, minha cabeça também não está tão boa assim não. Fundecan, que já foi apresentada. Então, olha só, tem espaço para uma CPI. Só da CPI da Preve Campos. Que, por falar em Preve Campos, tem mania de ir lá e falar assim, que apanharam 400 milhões da Preve Campos um rombo. Gente, olha só, nós não podemos ser levianos nem falar o que não é verdade. Os 400 milhões não foi levado para casa por ninguém, não. Os 400 milhões estão no cofre da prefeitura. E digo isso, é responsabilidade do atual gestor, tanto o prefeito como o secretário lá responsável da Preve Campos. Mudou se hoje, ele Mudou hoje? Mudou. Mas ele já é responsável, o seu André que saiu. Porque se ele diz para todo mundo, e deve ter vindo aqui dizer, que está errado esse processo administrativo que levou 400 milhões do cofre da Preve Campos para o cofre do município, qual é a obrigação dele? Devolver o dinheiro. Alguém devolveu, Marcos? Não está errado o processo? Devolve o dinheiro para a Preve Campos. Aí ele vende para o servidor que roubaram um rombo de 400 milhões. Amigos, 400 milhões foi entregue no cofre da prefeitura. Gastaram o dinheiro. Não me interessa. Dinheiro não tem lá carimbo escrito Preve Campos, não. Cara, o dinheiro é dinheiro. Se você deve, você paga. Você não pode deixar o servidor sem receber o dinheiro dele. Se ele está afirmando, dizendo e comprovando que está errado o processo administrativo. Um processo muito célere, né? É o que eles argumentam. Então, mas se estiver errado, não estou dizendo que está errado, não. Eles que estão analisando. Mas se estiver errado, devolve o dinheiro, Arnaldo. Ué, ou será que eu estou errado? Mas não, o que eles vendem? Rombo da Preve Campos. Parece que alguém apanhou, botou no bolso, foi embora para casa dormir ou sei lá, qualquer outra coisa. Não foi isso. O dinheiro está no cofre do município. Ou estava.
Mas cabe ao município abrir, se ele achar que está errado, se apurar que esse processo administrativo está errado ou foi feito de maneira equivocada, devolver o dinheiro à prefeitura. Eu não tenho dúvida disso. Também não é um cálculo meio complicado de se pensar, não? Porque olha só, você faz um aporte de 400 milhões, teve os aportes dos empréstimos que a gente citou aqui, 3 vendas do futuro. E agora, com essa crise toda, que nem se sabe se paga o serviço. Tá, mas aí você pode chamar os outros de ladrão? Milhões? Você pode chamar todo mundo de ladrão? Não, de ladrão não. Mas é isso que ocorre. Não, olha só, eu estou dizendo onde está o dinheiro. E se foi feito certo, paciência, foi feito certo. Se foi feito de maneira equivocada, paciência, devolva o dinheiro. Não adianta vir com historinha, não. A história certa é essa aí. Em relação, por exemplo, a um investimento que foi feito pela Preve Campos em hotéis, em investimentos meio que duvidosos, já quebrados. Eu acho que eles tinham que vir a público e trazer isso tudo. Porque olha só, eu também não sei, gente. Eu não estou lá dentro, não. Mas nós temos um governo que está há 3 anos lá dentro. Olha só, vamos ser sinceros. Qual das CPIs, Fundecam ou Preve Campos, se justificam? Nenhuma. O que é o intuito da CPI? Você apurar aquilo que você não tem conhecimento ou que não estão te informando. Marcos, Marcelo e Arnaldo. População. Se eles são base do governo, o governo quando entrou gastou, vou chutar aqui, mas é mais do que isso eu acho, 12 milhões de reais com auditoria em todas as secretarias. Ele sabe exatamente tudo que foi feito. Para que a CPI? Me responde aí, doutor Arnaldo. Para que a CPI? Você é governo. É outro que foi prefeito. Você é governo, você fez uma auditoria e pagou 12 milhões, ou será que não pagou? Pagou 12 milhões, você fez auditoria, sabe aonde tem problema ou não tem problema. Para que CPI? Só para, vou usar a palavra dos que não tem o que dizer e ficam usando essa palavra no plenário. Jogar para a galera, gente. Eles têm todos os números, podem vir aqui na rádio, trazer o livreto e apontar tudo. A CPI é só um aspecto político para tapar o verdadeiro CPI que precisa. Águas do Paraíba, que prejudiquem muito a nossa cidade, e a CPI da saúde, que precisa urgentemente. Álvaro, você já foi Pedro, foi Vidraça. Claro. Ser Pedro é uma posição bem mais confortável, né? Ser oposição, às vezes, é muito mais confortável do que ser a exposição que o cargo mesmo em si do executivo te dá. Começo com essa frase para a gente entrar em outro assunto, que é a questão do IMTT, que você já foi presidente, e a mudança no transporte. Hoje, como Pedro, né, como uma posição bem mais confortável, como que você vê a mudança no sistema de transporte que está sendo implantado pelo Felipe Quintanilha? Olha só, vamos voltar ao passado. Fui presidente do MTT, fiz todo o trabalho que eu consegui e pude fazer no momento. Política é feito por decisões e você tem decisões que estão na sua alçada e não estão na sua alçada. Então, nós fizemos mais de 40 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa que estão aí acabadas. A cidade era toda, todas tinham a faixa para passar, toda pintadinha. Os sinais, nós tínhamos onda verde na Arthur Bernardes, na Beira Valão, na Rua Formosa, na 28 de março, sentido Penha Centro, Penha Centro, Arthur Bernardes, Centro Penha, Beira Valão. Ai, gente. Bom, tá fugindo. Nós tínhamos 5 ondas verdes aqui. Todas foram acabadas por falta de manutenção. Ah, é um elefante branco, tal coisa. Mas não quer dizer que você tem que jogar fora e largar acabado. Fazem show direto no CEPOP. Vocês já passaram no CEPOP? É o que era melhor ele tombar, então, porque ele está deixando deteriorar. Ah, eu não gosto, gastou muito dinheiro. Gastou, gente. Mas e aí? Você não arrecada, não, alugando aquilo para fazer aqueles shows? Por que você não dá a manutenção mínima? Você já olhou que o telhado está caindo? Tem coisas que eu não concordo, mas eu também não posso pegar o dinheiro público. Se está feito, eu tenho que, no mínimo, dar manutenção naquilo. Então, enquanto o MTT, colocamos sinalização ali ninguém lembra, na Padaria Nogueira, morria uma pessoa toda semana, ou mais de uma toda semana. Fomos lá, intervimos junto à autopista, pusemos sinalização da Padaria Nogueira. Me mostra um que morreu no período que eu estava lá, depois que eu sinalizei. Então, nós trabalhamos muito, fizemos a licitação do transporte, e aí, quando veio 2015, eu voltei para o Tribunal de Justiça e pedi para sair, no final de 2015, porque eu não achei que estava tendo o apoio político necessário para que eu pusesse a licitação da maneira com que eu imaginava. Ponto. Veio o atual, o ex-secretário, que tinha resposta para tudo, era o maior crítico do MTT, Roberto, não esqueci qual o nome.
Ele é arquiteto, gente. Roberto, não, Linhares, esqueci. Não, o que foi antes do Felipe Quintanilha. Era consultor aqui da Folha. É o que foi, teve aquelas consultor ameaças. Da Folha, sabia tudo, ia resolver o problema. Levou um ano, saiu, sumiu, ninguém viu, nunca mais apareceu, não resolveu nada. A cidade continua pior do que estava. Entrou Felipe Quintanilha com a promessa de que for resolver. Quando apresentou o projeto, e aí é só pegar lá na Câmara. E tudo meu posto na rede social. Eu disse, o projeto é interessante no papel, mas eu não posso dizer que ele vai ser operacional. Mas tem falhas gravíssimas, Arnaldo, e eu aponto. Porque já foi dito, isso aí não é segredo. Quem quer fazer integração, primeira coisa, disciplinar a integração. Por que não está havendo a integração? Eu quero que eles mostrem onde está o impositivo ou a assinatura dos empresários de ônibus que eles têm que fazer a integração. Por isso que tem uma empresa de ônibus que não faz licitação, não faz integração. Porque isso não houve. Então você não quer que isso exista. Você cria 5 terminais. Construiu quantos? Nenhum. Ele planejou a licitação durante um ano e não criou nenhum terminal. Então você não quer que isso funcione. Você está vendo os permissionários de vans de vários terminais passando dificuldade sem levar seu sustento para casa. O que está sendo feito? Nada. Eu vou te ser sincero, aí agora não tecnicamente falando, pessoalmente falando. Eu enxergo, olhando para trás, que é o que eu digo, é para evitar perigo, não é para eu ficar dizendo que ele nunca quis essa licitação porque só está prejudicando mais do que resolvendo, porque eu não vi as medidas para que a licitação fosse posta para funcionar. Só que eu trazer aqui que Mas achei interessante no papel era interessante. O Evandro Aguiar, ouvinte nosso, ajudando aqui, que nossa memória falhou, Renato Siqueira, que você estava... Obrigado, exatamente. Entrou e saiu, ninguém nunca mais viu, mas tinha resposta para tudo. Era consultor da Folha, eu acho. Que ele tinha resposta para tudo. Hoje em dia não tem mais resposta, nem fala. É isso que eu não entendo, entendeu? Muda de cadeira, muda de posição. Mas aí você viu que o sistema seria interessante no papel, eu falei isso com o Felipe aqui também. Exato, também achei interessante no papel, mas falei, vou esperar para ver. Aí dizem assim, os vereadores votaram o projeto de licitação. É mentira, gente. Mentira. Processo de licitação é de exclusividade do Poder Executivo. Nenhum vereador, pelo menos eu que sou da oposição, participou nem votou em processo licitatório. Eles fizeram com o convencimento deles. Nós fizemos uma nova lei do transporte, que era alternativo, passou a ser alimentador. Uma nova lei para o transporte alimentador, em que eu fui o único vereador que fiz até 6, se eu não me engano, emendas, e 5 foram aprovadas pelo governo. Eu não penso em A, B ou C, eu penso no bem da população, gente. Então, eu vi que era interessante a nova lei do transporte, não foi o processo licitatório. Fiz 6 emendas, 5 foram aprovadas. Então, só emendas positivas. Mas a licitação foi feita por obra e graça, sozinho, pelo Poder Público Municipal. Agora, eu costumo criticar aqui até, Álvaro, a questão do tempo da implantação desse sistema. O sistema ele começa, é tipo você trocar pneu com o carro andando. Ele começa, não tem terminal ainda, os cartões de integração não funcionavam. Começaram a funcionar durante como você mesmo está apontando aqui, mas durante a implementação do projeto. Mas também tem um outro lado dessa relação do MTT com empresas de ônibus e com permissionários de vans que parece ser bem complicado, né? Como foi sua experiência com esses dois ramos? E como que era o modelo de transporte na época que você esteve lá? Sempre foi complicado. Olha só, mas eu sempre me posicionei. Você pode chamar qualquer empresário, qualquer permissionário de van. Eu tinha reunião com permissionário de van que eles saíam da sala. Eu sempre me posicionei, sempre dizia o que eu ia fazer e fazia. Mas o que ocorre agora? Mas no consenso. Pergunta a eles. Nós conversávamos tudo, tanto empresário, sempre foi difícil colocar os dois na mesma mesa. Mas se você não quer colocar na mesma mesa, você tem que logo licitar ou fazer suas diretrizes, suas ações de modo a compatibilizar. Como você bem disse, ele pensou no papel, e aí eu não quero crer que o atual presidente do MTT é uma pessoa administrativa. Então, pressupõe administração, planejamento. Se ele não planejou, porque você mesmo falou que eu repeti o que eu disse, não fez terminal, não imputou o empresário fazer, não fez cartão, então o planejamento dele foi para que não funcionasse. Não há outra coisa na minha cabeça.
Se ele planejasse para funcionar, isso já tinha que estar tudo instalado. Você não tinha que estar no orçamento 250 mil para fazer 5 terminais, que não vai fazer terminal nenhum, né? Então, ele nunca quis que isso funcionasse. Senão, o planejamento positivo dele, enquanto administrador que é porque isso tudo tinha que estar funcionando antes mesmo das vans irem para a rua. Tem uma pergunta aqui do João Marcelo Sá. Na licitação de 2013... Qual foi o período que você ficou no MTT, só para gente esclarecer? É a 15. 12 a 15, eu acho. 12 a 15. Então, ele fala, na licitação de 2013/2014, não dava exclusividades para ônibus? E por que não foi cumprido isso? Olha só, Marcelo. Não sei se é Marcelo. João Marcelo Sá. João Marcelo. E aí todo mundo fala também, tem vereador que levianamente vai lá e diz que só não saiu, as vans só não saíram do sistema porque, sei lá, porque inventam lá uma história. Mentira. É só chamar os permissionários de van e perguntar quem foi a única pessoa, e aí eu digo pessoa porque fui sozinho, que fui ao Ministério Público e conversou. O Ministério Público saiu uma decisão judicial para que fosse retirado todas as vans da rua. Todas. Fui ao Ministério Público, expliquei a situação, dissemos que íamos licitar, mas primeiro licitaria os ônibus, para depois licitar as vans, como forma de todo mundo continuar funcionando. O Ministério Público teve um convencimento perfeitamente da nossa explanação e conseguiu que essa determinação judicial fosse revertida. Então, na realidade, não foi ninguém que foi lá fazer isso, não. Fui eu pessoalmente, fui eu e um advogado. Somente o doutor Matheus Carvalho, que trabalha comigo, e fomos lá e conversamos no Ministério Público e mostramos tudo. Claro que você leva o papel, convencimento, faz mais reunião, não foi tão fácil assim, não. Então, houve isso sim, mas em 2015 a licitação eu acho que foi posta na rua em 2013. Em 2015 eu acho que ela efetivamente começou, nem lembro. Quando foi que era a coisa da implantação, foi exatamente o período que eu saí. Mas a licitação, gente, ocorreram vários percalços aí no caminho, né? Exatamente na implantação. E exatamente porque eu saí. Porque, na realidade, não é que eu saí porque estava bom ou ruim. Eu não me sentia com o apoio necessário para fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Apoio de quem? Não, apoio político. Apoio político é onde o grupo que você estava. Você está naquele momento. Você tem carta branca para fazer. Ou então, olha, quem tem que fazer é aqui ou é ali. Então, para mim, não dá. Ou eu trabalho, eu não posso ficar sentado num lugar recebendo. Não é meu perfil. Não fico em lugar nenhum recebendo. Eu tenho que trabalhar. Tanto é que não recebo da Câmara, não fico lá recebendo. Então, o meu trabalho, quando eu vi que eu não tinha mais como contribuir com a minha cidade, apanhei o meu chapeuzinho, saí, ninguém sabe, ninguém viu, voltei para o Tribunal de Justiça, sou servidor do Judiciário, servidor público estadual, serviço prestado, 32 anos de serviço prestado e daqui a pouco estou me aposentando. Pô, mas tão novo? 55. Oh, tão garoto. Mas, Álvaro, ainda sobre essa questão da época, e você me corrige se estiver equivocado, por favor, mas ainda sobre essa questão da época que você teve no MTT, teve uma questão de uma denúncia com relação ao validador de cartão, que a época era cartão era passagem social. Teve! E que fim levou essa questão dessa denúncia? Teve. Essa denúncia foi encaminhada para todos os lugares, foi feita uma auditoria, foram glosados várias... Não, olha só, a denúncia de cartão não tinha nada, eu acho que com cartão... era em relação ao Rio Car do Rio. Não era na validação? Do nosso não. Mas o nosso tinha uma coisa chamada uma auditoria, que foi feita auditoria, foi glosado que a gente achava que não estava condizente com... não era compatível com o que achava que tinha que ser, glosava. Aí o empresário tinha direito de ir lá e falar assim, não, isso aqui... Era todo um trâmite, eu também não posso chegar e sair acusando ninguém. Mas a denúncia que rodou e roda no Estado é com o Rio Car a nível estadual. E isso ainda está em andamento, então? Eu acho que sim, eu não acompanho pela mídia. Sim, e agora essa questão do transporte que a gente está colocando, uma das duas grandes reclamações, podemos dizer assim, são os setores norte, o setor norte do município e a Baixada Campista. Desculpa. Só que esse é um problema... A Baixada está funcionando, né? Eu não sei como que está hoje a situação, mas algumas localidades, eu já fiz, eu como repórter de geral, já fiz matéria sobre falta de ônibus na Baixada Campista lá atrás. Quando eu ainda era repórter. Estou falando que não faria agora, porque se tivesse agora também, como a gente fez recentemente, foi de falta de ônibus. Mas é um problema antigo. Também, falando bem claro, para o empresariado muito, muito cômodo ficar com filé e não querer pegar essas áreas mais difíceis? Então vamos lá. Foi a pergunta que eu fiz no papel que eu disse que era interessante. O papel, a licitação é interessante, mas como é que você pega as vans, uma licitação que os ônibus ganharam... Aí, Marcelo,
para operar 4 mil quilômetros. Foi Marcelo que perguntou? João Marcelo. 4 mil quilômetros quadrados em Campos. A prefeitura fez um puxadinho, aí não me pergunte por quê, trouxe os ônibus para operar só a 60 quilômetros do centro da cidade. E aí pegou as vans e jogou para o interior. Mas, ora, os ônibus tinham abandonado o interior. Então, se o ônibus não quer, aquilo ou não é rentável, ou você está jogando as vans numa bomba. Gente, o raciocínio é lógico, ou é ilógico. Você pega o ônibus que não está operando as linhas nossas, você vai lá no Imbé, você vai lá em Serrinha, não estava operando em lugar nenhum no interior. Aí, de repente, você joga as vans para o interior e traz o ônibus só para a cidade. 375 mil pessoas estão no miolo dos 60 quilômetros. E 175 mil, 100 e alguma coisa mil aproximadamente, lá nas extremidades. Então, você trouxe o ônibus, como você bem disse, para o filé mignon. E a van para trabalhar e não conseguir levar seu sustento para casa. São 8h45. A gente já está estourando, mas eu preciso fazer só algumas colocações aqui dos ouvintes, né? Que eu não posso. A gente sempre participa. Pode mandar suas intervenções, até ajuda, né? Lembrou a gente, Renato Siqueira, que inclusive ajuda também, né? As intervenções dos ouvintes da página da rede social aqui no Facebook. Tem uma colocação do Maurício Furel Batista. Eu vou pedir para ser bem sucinto, eu vou trazer alguns temas, alguns até mais polêmicos, mas para ser bem sucinto, que o nosso horário já está... Mas eu estou à disposição, quando quiser me chama. Olha que chamei várias vezes. Não, mas olha só, você chegou à noite e falou assim, amanhã faltou. Eu falei, eu já tenho compromisso amanhã. Foi isso ou não foi? Me ligou outro, eu falei, olha, o Natal eu passei com minha mãe e vou passar no novo com meu filho. Tô só falando aqui porque uma vez fizeram a crítica que eu não trazia um vereador de oposição aqui. Eu falei que você e com o Eduardo Crespo tentei algumas vezes, algumas em cima da hora, outras até um pouquinho mais... problemas de agenda é coisa natural, né? Sobretudo em época de final de ano. A dificuldade para conseguir entrevistar do Natal e Ano Novo. Mas, enfim. Maurício Furel Batista, ouvinte assíduo nosso, falando como que você vê a situação dos vereadores condenados na chequinho. Eu vejo que cada um... E aí vale para qualquer um, gente. Cada um é responsável. A vida é feita de escolha, gente. Escolha e consequência. Vale para qualquer um. Eu sou irmão, Marcos, vou falar aqui, do doutor Chicão, que foi vice-prefeito. Servidor do Tribunal de Justiça. Ninguém foi mais investigado pela Polícia Federal do que eu. Meus colegas falavam, ninguém entende como você não entrou nisso. Agora todos entendem, porque não é meu perfil. Eu não entro no que eu acho que não é certo. Então cada um responde pelo seu ato. Então deixa que eles respondam pelos atos dele. Tem também aqui, tivemos dois comentários com relação à questão das verbas do Fundeb. Porque professores deveriam ter recebido 13º, porque o Fundeb poderia cobrir o pagamento dessa folha. A oposição está atenta a isso? Tem diálogos quanto a isso? Sim, perfeito. Desculpa aí não ter lembrado de você, professor, porque eu falei sobre isso, não só no plenário da Câmara, só nas minhas redes sociais. O Fundeb paga 100% das folhas de salário dos servidores, mas não paga o 13º. Ora, gente, você tem gratuitamente todos os professores da rede pago com verba do Fundeb, como tem profissionais da saúde pago com verbas carimbadas da saúde, como são os casos dos... Não posso deixar de falar, né? Dos agentes do CCZ, gente. Foram demitidos num período que a dengue tipo 2, que é a mais perigosa, que mata, está vindo 250 agentes de combate a endemias. O governo tinha que ontem renovar esse contrato por mais 6 meses. Porque, olha só, eu tive chikungunya, sei o perrengue que eu passei. Minha mãe, com 90 anos, teve. Nós vamos esperar todo mundo cair doente com a rede municipal de saúde péssima para chamar as pessoas de novo? Foram para casa em dezembro e o governo não fala nada. Todo mundo pergunta a todo momento, os agentes de endemia têm que ser chamados, tem que recontratar essas pessoas com urgência em nível emergencial. Vamos aos professores. O Fundeb, se eu não me engano, 180, até o período que eu vi, já tinha recebido do Fundeb 175 milhões de reais. E tinha gasto com a educação, porque a verba do Fundeb você pode gastar até 100% com salário, mas não necessariamente os 100%. E tinha gasto 180 milhões, mas aí já juntava salário e mais alguma coisa da educação. Então a verba do Fundeb cobre as 12 folhas. O governo não tem por que não ter pago dezembro aos professores. Não consigo entender essa falta de pagamento. Como são os servidores da saúde, do Estratégia Saúde e Família. A verba que vem é federal. Por que eles não receberam? São perguntas, Arnaldo, que tinha que estar o prefeito aqui respondendo. Mas aonde está o prefeito ou seu secretário que o representa? Eles têm que vir aqui esclarecer. Mas não.
Está todo mundo enclausurado, escondido ou aproveitando o verão. Só quero crer que não seja isso, né? Mas infelizmente... Só registrar aqui que essas questões do Fundeb foram levantadas pelas ouvintes Érica Viana e Cristina Fonseca. Parabéns, Cristina e Érica. É o que eu falei. Vocês têm que perguntar, porque senão não vem tudo na minha cabeça. E a gente já vai chegando ao final, depois de deixar o espaço para suas considerações finais, mas tem assuntos mais polêmicos e familiares, embora você mesmo falou, cada um responde pelos seus atos. A questão da prisão da Alcione e da filha. Perfeito. Olha só. Como que você vê essa investigação? O que você tem de acompanhado disso? Arnaldo, eu vou te falar com muita naturalidade disso, que da minha vida eu falo qualquer coisa. E disse isso, a vida é feita de escolhas e consequências. Elas são culpadas ou inocentes? Não sei. Para você ter uma ideia, eu não consegui ver minha irmã e quero ir lá vê-la ainda. Não consegui ir lá, você tem que fazer carteirinha, tem que fazer não sei o quê, mas eu vou lá vê-la, gente, é minha irmã. Mas eu não sei o que realmente aconteceu, porque nós não militávamos, nós não moro no Rio, mas quero crer que não foi nada errado. Mas vamos esperar que o julgado venha. Mas, como eu disse, a nossa vida é feita de escolha e consequência. O que eu sei é que minha sobrinha tem união estável com... Rapaz, vou contar aqui, vocês vão até morrer de rir. Tem união estável com Dário Messi, Dari, sei lá. O irmão meu, e isso foi motivo até de risada, né? Chegou a encontrar com eles em algum lugar, os dois assim, e aí tomaram um café, alguma coisa, falou com a conta de R$200 e o cara rachou a conta. Eu falei assim, pô, rachou a conta? Ele falou, ninguém sabia nem quem ele era, vamos rachar a conta, vamos rachar a conta. Então, são coisas assim, a gente não sabe. A falar assim, todo mundo, mentira, ninguém sabia quem ele era. Claro que minha sobrinha devia saber quem ele era, mas ninguém sabia quem ele era. Eu nunca nem vi a cara dele, fui ver no jornal. Então, olha só, cada um sabe da sua vida e a ela ele tem que prestar conta na vida pessoal e lá em cima, né? Eu acredito muito em Deus e acho que cada um presta conta da sua vida lá na autoridade maior. Álvaro, obrigado pela sua presença, foi um prazer conhecê-lo, né? E volte sempre. Opa, você sabe que as portas estão abertas. Arnaldo com certeza vai chamar o desenrolar de tudo que está acontecendo. Claro. Mais cedo ou mais tarde. Só para a gente fechar um panorama, a sessão de hoje, então, pelo que está acordado, caminha então dessa forma, renuncia-se a prazos para questões de emendas, até que o orçamento é o mesmo, né? Você me falou. Posso falar, mas não é maneira ofensiva, mas porque eu uso isso, gente, vocês vão me desculpar. Eu falo o seguinte, eu li pelo Diário Oficial do município, que é a Folha da Manhã, que isso vai ocorrer. Mas eu, vereador, não fui comunicado, porque eu não sei, eu leio. Tô falando sério. Às vezes eu chego na Câmara sabendo o que vai acontecer por vocês. E aí eu chamo de Diário Oficial, infelizmente é isso que ocorre. Tudo que eu sei é o que você falou. E tem, assim, lógica em tudo isso. Então pode ser que ocorra tudo isso. Bom, Arnaldo, amanhã, quarta-feira... Amanhã, 42 anos da Folha, né? 8 de janeiro. Puxa vida, é verdade. Vamos trazer a Dona Diva aqui, mas personagens que foram envolvidos na criação do grupo de comunicação, o carro-chefe do grupo de comunicação. Hoje, o jornal impresso caminha naturalmente para uma redução, porque as redes sociais crescem, a internet, a acessibilidade de informação é maior. Isso é uma coisa natural. O New York Times passa por isso, o Washington Post passa por isso, o Le Monde passa por isso, posso falar com qualquer jornal. O Globo passa por isso, né? O Jornal do Brasil passou. Nós passamos por um momento de transição. Alguns já fecharam, o Jornal do Brasil fechou, voltou, fechou de novo. É um momento de transição. Mas ainda né? Tem o romantismo do jornal impresso e ainda é o grande puxador do grupo, né? O Grupo Folha da Manhã, o Grupo Folha de Comunicação. Mas nós vamos fazer aqui um programa especial sobre os 42 anos da Folha. Então, amanhã o programa é mais para dentro de casa, né? Mas contando a história do município. Acho que são 42 anos retratando a história de uma cidade. Então tá bom. Um abraço para você, Álvaro, seus companheiros. Obrigado pela presença. Arnaldo, até amanhã. Marcelo, também obrigado aqui pelo apoio. E a gente continua na Folha FM com o melhor da música para você. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e fico até o meio-dia. Daqui a pouquinho teremos direto da redação. Vem aí, Diego.